Bolsonaro acaba de ser condenado por maioria. Perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. E agora? Bolsonaro foi condenado a pena de 27 anos de reclusão a ser iniciada em regime fechado. Vai iniciar o cumprimento da pena? Não. A tristeza dos petralhas, ainda há um recurso, eu quero colocar aqui na tela para vocês. O que diz o regimento interno do STF? Vou colocar aqui para vocês, artigo 333 do regimento interno do STF. Diz exatamente o seguinte: cabem embargos infringentes à decisão não unânime, é o que nós temos aqui. A decisão, ela não foi unânime. O Fux votou para absolver Bolsonaro. Que julgar procedente ação penal. É o que aconteceu. Tivemos aqui uma decisão não unânime que julgou procedente a ação penal. O que significa, gente, isso daqui? Significa que agora a defesa do Bolsonaro poderá fazer um recurso, esse que nós colocamos aqui, chamado de embargos infringentes. Esse recurso faz com que essa sentença, não deixa de ser uma sentença, essa decisão, seja remetida ao plenário, para que o plenário decida em definitivo. Nós estamos aqui na primeira turma. A primeira turma, por maioria, deu 4-1, condenou o Bolsonaro, mas esse caso não termina na primeira turma. Como eu disse para vocês, perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Cabe agora, em razão da divergência do Fux, em razão do voto do Fux, que absolveu o Bolsonaro, cabe esse recurso. A questão é, pessoas estão dizendo e dirão, tá? Vocês ouvirão, tá? Desce um pouquinho, por favor, parágrafo único. Vocês ouvirão que não caberá embargos infringentes. Não caberão embargos infringentes, porque só teve uma divergência. Ah, pode descer um pouquinho ali, ó, parágrafo único. Só que, olha lá, para aí. O cabimento, olha lá, calma lá. Foi apagado ali, ó. O cabimento dos embargos em decisão do plenário depende... Opa. Aí vamos de novo. Esse foi apagado e virou esse parágrafo único aqui. O cabimento dos embargos em decisão do plenário depende da existência de, no mínimo, 4 votos divergentes. Nós não estamos no plenário. Nós estamos em uma turma. Então, segundo o regimento interno, havendo uma divergência. É exatamente isso que diz. Olha lá o 33 caput. Sobe um pouquinho para mim. No 33 caput. Olha lá o que o 33 caput diz. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime. Ele não está dizendo a decisão que tem 2 divergências. Nada disso. A decisão não unânime. Então, este caso não termina na primeira turma. Este caso tem que ser remetido ao plenário, porque é isso que diz a norma, tá? Só que esse recurso ele será dirigido ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele poderá bater no peito e dizer, não, tem que ter mais de uma divergência, o que não é exigido pela lei. Agora, fato é que o Fux quer que esse caso vá para o plenário. O Fux tem moral suficiente para exigir que esse caso vá para o plenário. E os ministros da segunda turma também querem que esse caso vá para o plenário. Então agora, o grande problema será no racha que existe dentro do STF por causa desse golpe que foi dado com essa decisão hoje, uma farsa. Então o problema será o racha. O que o Alexandre de Moraes vai fazer? Ele vai, ao receber o recurso, enviar o caso para o plenário ou vai bater no peito e vai dizer que não cabem embargos infringentes e vai transitar em julgado e mandar o presidente Bolsonaro para o presídio para cumprir pena?
Porque se o Moraes disser não cabem embargos infringentes, contrariando a norma, e não conhecer os embargos infringentes, o caso transita em julgado, Bolsonaro inelegível e inicia o cumprimento da pena. Agora, o correto, é isso que eu estou falando para vocês. O correto, agora não sei se vale o correto nesse processo. O correto, segundo eu mostrei para vocês, o jogo dentro das 4 linhas, aquilo que exige-se em um Estado democrático de direito, é que esse caso vá para o plenário. E se for para o plenário, não termina esse ano. Não tem como terminar esse ano. Nós já estamos na metade, praticamente, de setembro. Se esse caso for para o plenário, um processo de 78 terabytes, não tem como os demais ministros, os outros 6 ministros, tomarem conhecimento de todo o processo. Então, vão precisar de tempo para analisar esse processo e a discussão no plenário pode estender até para 2027. Então, gente, Bolsonaro está condenado a 27 anos de prisão, mas ainda não acabou. Não transitou julgar. Então, a dúvida das pessoas. Bolsonaro inicia o cumprimento de pena hoje? Não. A pena só se inicia depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso. Enquanto houver a possibilidade de recurso, ainda não inicia o cumprimento da pena. Então, Bolsonaro não inicia hoje o cumprimento da pena porque ainda cabe em recurso. Tem embargo de declaração, que é no caso de omissão, contradição. Tem embargo de declaração e também, eu entendo que pelo que eu mostrei para vocês do regimento interno, artigo 333, cabe também recurso de embargos infringentes para o plenário. Só iniciará o cumprimento da pena se for condenado em definitivo, ou seja, foi condenado por maioria e não couber mais recursos. Aí inicia o cumprimento da pena. Eu entendo que cabem embargos infringentes e que esse caso tem que ser remetido para o plenário, que é o que o Fux deseja e os demais ministros desejam. Esse é o resumo do que aconteceu hoje. E eu digo, perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Tem muita água para rolar ainda. Essa foi a decisão com relação ao Bolsonaro.